Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar en una sola dirección. No dia 28 de julho de 2024, ocorrerá as eleições presidenciais na Venezuela. Nicolás Maduro disputa o seu terceiro mandato e enfrentará o candidato da direita, o Edmundo González, numa eleição já marcada por ataques vindos dos setores da burguesia nacional e norte-americana contra o processo revolucionário bolivariano, que já vem sendo construído desde 1999, tendo como principal nome Hugo Chávez. Enquanto a mídia hegemônica coloca em dúvida o processo eleitoral no país, acusando fraudes antes mesmo do dia das eleições, sugerindo que resultados poderiam não ser aceitos, o povo venezuelano continua a defender o processo revolucionário e sabe que essas eleições não se trata de mera formalidade, mas definirá a continuidade da soberania da classe trabalhadora do país mais atacado pela extrema-direita mundial no planeta. De Trump dizendo que se reeleito tomaria todo o petróleo venezuelano, a Juan Guaidó se autoproclamando presidente do país e apoiado pelos países da centralidade do capitalismo, já dá conta de revelar o verdadeiro interesse no país latino-americano. A Venezuela é o país com a maior reserva de petróleo do mundo, soma-se isso ao fantasma vermelho do socialismo e temos um espantalho perfeito para as elites norte-americanas e sua mídia burguesa buscarem de todas as formas desestruturar o país com bloqueios econômicos, financiamento de golpes de Estado e estratégias difamatórias. Mas os ataques ao país não começam com o processo eleitoral atual, mas, na verdade, há uma constante de intentonas golpistas desde o primeiro dia em que Hugo Chávez ousou ascender de militar insubordinado aos desmandos e às políticas repressivas de Carlos Andrés Pérez para presidente da Venezuela, com um projeto revolucionário de redistribuição de riquezas e soberania nacional. Os golpes que ocorreram na Venezuela remontam à própria história do país. Logo em 1908, um golpe militar liderado pelo general Juan Vicente Gomes derrubou o presidente em exercício Cipriano Castro e instaurou uma ditadura que durou até a sua morte em 1935. Durante seu governo, o general abriu as fronteiras para que empresas estrangeiras explorassem as recentes jazidas de petróleo descobertas em abundância no país. Já em 1948, depois de uma curta experiência democrática que elegeu Rômulo Gallegos democraticamente como presidente, mas que só pôde exercer seu cargo por poucos meses, já que em 1948 Gallegos sofre um golpe comandado por uma junta militar que colocou o general Carlos Delgado Chaubald como presidente e alguns anos depois, em 1952, quem assume o poder e tocará o projeto ditatorial é o general Marcos Pérez Jiménez. Sua ditadura termina em 1958, quando foi instaurado o que ficou conhecido como Pacto de Ponto Fijo. Nesse acordo político, ficou determinado que os partidos políticos Ação Democrática, o AD, Comitê de Organização Política Eleitoral Independente, o COPEI, e a União Republicana Democrática, a URD, os três principais partidos políticos da época, deveriam aceitar os resultados das eleições e revezar o poder. Foi um período importante para a recente democracia no país, que, na teoria, buscava alicerçar a experiência de governos civis com alguma alternância nos espectros ideológicos do Palácio de Miraflores, mas que na prática resultou em um longo período de políticas neoliberais e uma falsa democracia comandada por, na verdade, três partidos de direita. Tanto é que o Partido Comunista da Venezuela foi proibido de participar do acordo. Durante esse período de repressão à oposição e políticas de austeridade fiscal, que Carlos Andrés Pérez, do AD, rompe com o Ponto Fijo, se elegendo pela segunda vez em 1988. Instaura políticas alinhadas a Washington, que ficou conhecido como El Gran Viraje. O preço dos alimentos, assim como das passagens de transporte público, aumentam e imediatamente há uma grande reação popular. Em 27 de fevereiro de 1989, a manifestação que ficaria conhecida como Caracaço explode na cidade de Caracas em reação ao pacote de medidas neoliberais de André Pérez, que reprime a manifestação com as forças militares do país. Junto aos civis no levante em Caracas, militares de baixa patente que conheciam as dificuldades da classe trabalhadora venezuelana se juntaram às manifestações e se negaram a oprimir o povo.
Dentre esses militares, um nome se destacaria, Hugo Chávez. Mais do que apenas um militar insubordinado, Chávez era um militar organizado, num movimento de militares de baixa patente e progressistas, intitulado MBR-200, ou Movimento Bolivariano Revolucionário, e tendo 200 como uma referência ao aniversário de 200 anos de Simão Bolívar, e também o ano de fundação do movimento, que buscava refundar a Constituição venezuelana e reformar o governo, que àquela altura já era público os inúmeros casos de corrupção de Andrés Pérez. Por ahora y para siempre, por el movimiento bolivariano revolucionario rumbo a la victoria. Alguns anos mais tarde, em 1992, Hugo Chávez, junto a outros militares de baixa patente sobre a organização do MBR-200, buscam destituir André Pérez do poder e promulgar uma nova constituição, que de fato protegesse os interesses do povo venezuelano. Com fortes ideais nacionalistas, o movimento buscou, com uma junta militar, adentrar o Palácio de Miraflores, mas o movimento fracassou. Dos militares envolvidos, quase todos foram perdoados, mas Chávez foi preso e expulso do exército. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Apesar do aparente fracasso da intentona revolucionária, Chávez, mesmo preso, se projeta como um herói nacional junto ao povo venezuelano. Com ideais nacionalistas de defesa da soberania nacional, Chávez continuaria a ser uma imagem inspiradora e líder de um movimento de massas que perduraria. No final, Andrés Pérez sofre um impeachment por corrupção e mau uso dos recursos públicos no ano de 1993. Quem assume seu lugar é Rafael Caldeira, um dos fundadores do COPEI, mas que abandona o partido e funda o Convergência, partido político de direita que vence as eleições de 1994. Chávez cumpre 2 anos de prisão, mas é anistiado por Rafael Caldeira, que temia que novas insurreições populares acarretassem na queda do seu governo. Nos próximos anos da década, Hugo Chávez fortaleceu suas bases e funda um novo movimento, o Movimento Quinta República. Defendendo fundar uma nova constituição por referendo popular, com uma frente ampla de partidos de esquerda, Hugo Chávez concorre à presidência em 1998 e ganha do seu rival Henrique Salas, com 56% dos votos. Apesar de ter apoio popular, Chávez tem uma dificuldade em formar maioria nas câmaras legislativas. Assim, através de um referendo popular, Chávez legitima seu governo com 70% de aprovação para a nova Constituição, fundada em 1999, com o título Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Hugo Chávez dava ali os primeiros passos para uma revolução que viria dessa vez pelas vias democráticas. Das primeiras medidas, cumprir com a promessa da redistribuição de renda. Para isso, foram estatizadas as usinas de petróleo e a renda revertida para 2 áreas principais, educação e saúde. Para a realidade venezuelana, com uma economia profundamente vinculada à exploração do petróleo desde 1930 e também sendo o país com as maiores reservas do óleo no mundo, os setores da burguesia nacional e o capital estrangeiro vão buscar de todas as formas, política e midiaticamente, derrubar o governo popular e impedir que esse projeto continue avançando. Chávez is consorting with narco-terrorists in Colombia. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embeleso. Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del presidente de la República, teniente coronel Hugo Chávez Frías. Va llegando el momento en que todos hablemos de la transición, sin Chávez, por supuesto. Hasta el próximo jueves. Junto à estatização das petroleiras, em 2001, ocorre o 11 de setembro, e também o que ficou conhecido como Guerra ao Terror, uma campanha militar comandada pelos Estados Unidos com a fachada de guerra ao terrorismo, mas que na verdade se tratava de mais uma estratégia norte-americana de invasão e exploração dos recursos naturais de países do terceiro mundo. Hugo Chávez se posicionou fortemente contrário às políticas armamentistas norte-americanas, o que colocou a Venezuela como um alvo ainda maior para as sanções impostas pelo tio Sam.
Durante esse primeiro período, há diversas tentativas de enfraquecer e derrubar o projeto bolivariano, de lockouts promovidos pelos patrões de setores de distribuição, empresas privadas organizando manifestações contrárias a Chávez e a mídia hegemônica, o tempo todo tentando descredibilizar a imagem de Hugo Chávez. Assim, em 2002, ocorre uma grande manifestação puxada pela fé de câmeras, uma agremiação de diferentes setores econômicos do país que tem como objetivo manter os interesses da classe patronal, assim como com a ajuda da CIA e da mídia burguesa nacional. Como reação, no mesmo dia, os apoiadores do governo Chávez se reúnem em uma manifestação pró-governo, em frente ao Palácio de Miraflores. Dirigentes da manifestação golpista, que ficou conhecida como Marcha por la Libertad, orientam os manifestantes a irem de encontro ao Palácio de Miraflores, com a intenção de causar um conflito violento, que inevitavelmente aconteceu. Na noite daquele mesmo dia, militares invadem o palácio, destituem todos os ministros e prendem Chávez, que nunca renunciou ao seu cargo. Pedro Carmona, presidente do sindicato patronal, o Fedecâmeras, assume como presidente do país, revoga a Constituição da Quinta República, dissolve o Congresso e coloca o país em estado de sítio, tudo isso com a aprovação de Washington. Restabelecer a justiça, a igualdade, a solidariedade e a responsabilidade social. No dia seguinte, os moradores das favelas de Caracas descem para o centro e ocupam a frente do Palácio de Miraflores, em massa. Organizados em diferentes movimentos sociais, se defrontam com a polícia, os militares de baixa patente ficam ao lado do povo, libertam Hugo Chávez e o colocam novamente no poder. Pedro Carmona foge e busca asilo no exterior. Mais de 40.000 pessoas junto a los soldados del ejército, de la guardia, de la marina y de la aviación en Maracay, en la calle. A essa altura, a inflação já estava controlada no país. As constantes tentativas de golpe falharam uma atrás da outra, e parte da classe média abandona as ideias neoliberais e se juntam ao projeto que seria amplamente conhecido como o Projeto Socialista Bolivariano do século XXI. Nos próximos anos de governo Chávez, o que vemos é uma grande transformação no país. Chávez passa a falar abertamente sobre socialismo, aumenta os royalties sobre o petróleo, aumenta os impostos sobre os mais ricos, aumenta os investimentos nas indústrias de produtos básicos, resgata 1,5 milhão de hectares de latifúndios improdutivos e, nesse momento, o investimento por pessoa havia sido triplicado, uma economia que crescia 13% ao ano. A água potável, que na década de 90 chegava a apenas 60% da população, agora chegava a 90%, assim como o acesso ao ensino superior, que dobrou. Em junho de 2011, Chávez revela que está lutando contra um câncer e anuncia Nicolás Maduro como seu sucessor. E essa nomeação não veio do nada. Nicolás Maduro foi um sindicalista do setor de transportes públicos, era motorista de metrô e se envolveu desde muito cedo com as lutas sindicais. Foi um dos membros fundadores do movimento Quinta República ao lado de Chávez e em 1999 foi eleito deputado da Assembleia Constituinte, que fez a redação da nova Constituição. De 2006 a 2012, foi ministro das Relações Exteriores, contribuindo muito para fortalecer os laços com outros países da América Latina, e naquele mesmo ano de 2012, Chávez o indicou como vice-presidente. Com o afastamento de Hugo Chávez, Maduro assume o poder interino em dezembro de 2012 e permanece no cargo após a morte de Chávez. Em 2013, são convocadas novas eleições e Maduro vence com 50,61% dos votos. E como já era de se esperar, há contestação por parte do candidato da oposição, o Henrique Capriles, do COPEI, mas as eleições foram legitimadas pelo Conselho Eleitoral. E o mesmo ocorreria nas próximas eleições, quando Maduro vence novamente e novamente não tem reconhecido as eleições por parte da oposição. E ao tomar posse do seu segundo mandato, depois de diversas sanções impostas pelos Estados Unidos, Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, se autoproclama presidente em exercício. Guaidó vai ser apoiado rapidamente por Washington, mas Maduro, com a força do povo venezuelano, mantém o seu poder político. Retomar a história das eleições na Venezuela é também se dar conta de que todas as experiências socialistas no planeta Terra foram amplamente atacadas pelo capital internacional e a burguesia local, em alianças muito estreitas com a mídia hegemônica, e também nos revela que, enquanto classe trabalhadora unida e consciente, somos capazes de vencer qualquer tentativa de deslegitimar nossos interesses.
A Venezuela é e tem sido desde o começo do século um farol para democracias de todo o mundo, aquelas que se pretendem defensoras do poder popular e na constante construção do socialismo e da liberdade, que é o próprio sonho e o próprio fazer.